Saudações, amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um videocast. Eu sou Felipe Fernandes, estou aqui com minha parceira Fernanda Gomes. A gente vai conversar hoje com a figura, um procurador do mais alto calibre, professor José Luiz Souza de Moraes, professor doutor pela Universidade de São Paulo, nosso professor da casa também de Direito Internacional, e uma figura, uma pessoa sensacional, um ser humano muito bacana, alguém que eu tenho muito carinho. Vocês vão ter o prazer de ouvi-lo aqui hoje, né, Fernanda? É isso mesmo, professor. É um prazer ter você aqui com a gente. Eu não vou começar perguntando por que internacional, porque assim, né? Eu acho que esse é um ponto que muitos devem perguntar, mas dentro, né, da carreira de procurador, conta um pouco pra gente sobre a sua atuação, né, mais é, de, na associação da carreira e também como que você enxerga, né, a carreira para esses novos procuradores que estão chegando, para a gente poder começar a nossa conversa. Antes de tudo, é um prazer imenso estar aqui. O Felipe não pede, ele manda. Qualquer coisa que ele falar que eu faço, quão alto ele quer que eu pule. Vou Só sair isso daqui mesmo. com a égua inflada hoje. Mas não é, ele é um irmão meu, muito querido mesmo, e assim, uma pessoa corretíssima, de um brio, de um estofo que me traz sempre muito orgulho de ser amigo do Felipe. Mas sem rasgação de seda, porque é puramente verdade, eu tive a honra de trabalhar com ele, inclusive na Associação dos Procuradores. Não podia ser diferente, ele foi diretor de prerrogativas, né, Peço desculpa pela pistolagem usual, né? não, mas ele foi diretor de prerrogativas, quer dizer, ele cuidou justamente dos direitos dos procuradores de Estado, sempre foi absolutamente atuante na sua posição de diretoria. Nervoso, isso o Felipe nervoso mesmo, inconformado, e isso é muito bom. Realmente essa energia toda é muito bacana. Mas eu entrei na Procuradoria do Estado em 2000, eu passei no concurso 2002, fomos nomeados em 2004. Nosso concurso inteiro, não parcialmente, nosso concurso inteiro demorou, teve um delay aí de 2 anos para ser nomeada. Infelizmente, a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo tem os seus... sempre com emoção, né? Tem coisas maravilhosas, sou muito orgulhoso de ser Procurador do Estado de São Paulo, sou muito grato à minha instituição, muito, ela que trouxe tudo que eu tenho, e eu sou grato a isso, e tenho plena convicção disso, e tento fazê-la maior e melhor para todo mundo. Costumo brincar, Felipe, que não tem plano B. Né? O meu plano A foi ser procurador de Estado, sou procurador de Estado e tenho que fazer com que isso dê certo. É por isso que a gente acaba fazendo coisas além do normal. Né? Então, eu sempre tive essa preocupação, sempre fui muito atuante na procuradoria e em tudo que podia ser, né, na banca, por exemplo, né, nas minhas atribuições comuns, eu também sempre fui muito atuante, e a vida associativa nos levou, né, a buscar outras melhorias, né, melhorias de prerrogativas, inclusive de vencimentos, né, lutar pela Procuradoria-Geral do Estado, não contra a Procuradoria, mas pela Procuradoria-Geral do Estado, que foi justamente isso que nos incomodou, né? Uma atuação anterior, assim, antes, já por diversas vezes, a associação entrava num choque com a Procuradoria em que todo mundo saía perdendo. Nós mudamos essa engrenagem, tornando as coisas, facilitando coisas que uma associação pode facilitar para a Procuradoria, para que ela cresça, para que os procuradores sejam cada vez mais reconhecidos, que a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo seja cada vez mais reconhecida, e graças a Deus temos conseguido fazer isso. Eu estou há 8 anos na associação, em diversos cargos, e não tenho dúvida de diversas, são várias e várias conquistas que nós tivemos nesses últimos anos. Mudando a forma de trabalhar, mudando de forma prospectiva, o Felipe sempre trabalhou dessa forma também. A gente, ao contrário de outras instituições, a gente não pede somente, a gente propõe.
E propor é ter estudo, é ter... A gente chega com a minutinha pronta lá, né? Então, o home office foi assim, nós fizemos a primeira minuta, né? Eu, você, Diego e outros procuradores fizemos a primeira minuta de home office da Procuradoria, entregamos isso à Procuradoria-Geral do Estado à época, e assim em diversos outros assuntos nós sempre fizemos dessa forma, com algo que parasse em pé, algo que fosse bom para todos, inclusive para o Estado, e bom para os procuradores e que engrandecesse a Procuradoria-Geral do Estado e os procuradores do Estado, né? Então eu tenho 18 anos de procuradoria, passei por lugares bacanas, outros nem tanto, mas são bacanas pela sua própria natureza, né? Parênteses interessantes, Zé foi da PAJ, né? Eu fui da PAJ. Que a Defensoria era junto da PGE antigamente. Muita gente não sabe, né? O José Luiz atuou na PAJ, né? E isso faz o link com aquela pergunta que você perguntou, por que o direito internacional, né? Nós passamos no concurso, eu e a atual Procuradora-Geral do Estado somos colegas, somos do mesmo concurso, fomos para os mesmos lugares. Por conta dessa demora da nomeação, nós éramos de uma comissão para que fôssemos nomeados, então já mesmo antes de procuradores gerais, de procuradores do Estado, já éramos ativistas, né, porque nós atuamos para pressionar o Estado a nos nomear. Então, gente bacana, que hoje eu tenho uma colega que é defensora pública, inclusive já foi presidente da Associação dos Defensores, a Inês, que é a atual Procuradora-Geral do Estado de São Paulo, outras colegas foram para a Procuradoria do município, mas nós atuamos politicamente com pressão para sermos nomeados. Entramos na Procuradoria da Assistência Judiciária, que fazia justamente a advocacia das pessoas hipossuficientes, economicamente hipossuficientes. Quer dizer que aqui no Estado de São Paulo, quem fazia, às vezes, da Defensoria Pública era a Procuradoria-Geral do Estado. Era chamada PAJ, Procuradoria de Assistência Judiciária. Nós fomos para São Miguel Paulista, um lugar que, infelizmente, ninguém queria ir, mas nós juntamos um grupo de pessoas e falamos, olha, vamos escolher o grupo. Já que a gente não pode escolher o lugar, vamos escolher o grupo. E fomos um grupo de 10 pessoas que somos amicíssimos até hoje e formamos uma equipe muito, muito bacana. Atuamos lá na área principalmente era a área de família e cível. Depois eu fui para o contencioso, numa área que era importantíssima, um pouco desvalorizada, mas importantíssima, que era o Estado em juízo no polo ativo. A gente percebe que o Estado falha bastante porque nós temos uma procuradoria que faz isso, né, que propõe ações em nome do Estado, e temos mais 9 que defendem o Estado. Quer dizer, então nós temos uma que propõe as ações e outras 8 que defendem o Estado. Então nós somos muito mais, o Estado de São Paulo é muito mais demandado em juízo do que demanda em juízo, né? Mas era uma importantíssima procuradoria. E depois disso eu fui chamado para assessorar o gabinete do Procurador-Geral à época. Fiquei lá um tempo e depois fui para o Centro de Estudos da Procuradoria, que também é um lugar muito bacana. Que eu acho que assim, é um lugar que temos um grande amigo lá agora. Quando eu ingressei na carreira, você era do Centro de Estudos e que me recepcionou lá, fez todo aquele métier quando o pessoal está entrando, aquele trâmite foi com o José Luiz. O que eu falo que é o melhor lugar da Procuradoria, que é o lugar mais gostoso, que é onde você estuda e você propõe, onde você faz os encontros, onde você reúne os colegas, onde você prepara os novos procuradores. Então você que será procurador ou procuradora do Estado de São Paulo, né, graças ao Futura, você vai entrar e vai ser recepcionado pelo Centro de Estudos, né? Você vai fazer um curso de adaptação, um curso de iniciação na Procuradoria, né? Pelo Centro de Estudos. Então tive momentos maravilhosos também no Centro de Estudos. À época era um colega nosso que era chefe do Centro de Estudos, Carlos Toledo, um azougue,
Aliás, nós temos quadros, nos nossos quadros de procuradores, nós temos pessoas brilhantíssimas, inteligentíssimas, muito preparadas. Então, nós somos uma carreira extremamente preparada, assim, de um nível, para vocês terem ideia, mais de 75% tem pós-graduação na Procuradoria-Geral do Estado. Nós temos diversos doutores, pós-doutores, agora recentemente mais um, né? Graças a Deus aí. Esse peso eu me livrei. Eu ainda tô na fase do alívio, eu vou chegar na fase da felicidade, mas por hora eu tô na fase do alívio. Depois você vai sentir, não vai sentir saudade não, mas não chegar tanto, né? Não vai. Só se fosse de síndrome de Estocolmo, né? Mas não, você não vai sentir tanta saudade do doutorado assim não. Mas já você esquece que dói e vai inventar um pós-doutorado. Eu acho que eu faria de novo, né? Mas faz parte, a gente gosta disso e é o que nos move, né? E depois, eu saindo do gabinete, eu fui voltei para o contencioso, defendendo o Estado em ações de saúde pública. O que foi uma grande escola, o que foi algo maravilhoso, que é uma coisa dificílima. Eu acho que muitos de vocês devem ter essa dúvida, não vou conseguir defender o Estado, negando medicamentos, né? Negando assistência médica, negando... Não é esse o papel, ou não deve ser esse o papel do Estado nessas ações, ou em ação nenhuma, né? O papel do Estado é ser um papel de um Estado ético, correto, cumpridor dos seus deveres, cumpridor e buscador de cumprir os direitos fundamentais. Esse é o papel do Estado moderno, né? Então, assim, muito a gente tem que rever o papel da Procuradoria também, e a atuação, não da Procuradoria, da advocacia pública em geral, né? Nós temos um papel muito mais importante do que simplesmente fazermos defesas formais do Estado. Nós temos que tornar políticas públicas possíveis. Essa é a missão do Procurador de Estado. E é uma missão nobríssima, né? Nobérrima, essa missão que tem que ser buscada. Nós temos que mudar várias coisas e perder um pouco a cultura que nos foi impingida de defender o Estado a qualquer custo, pelo maior tempo possível, evitando que o administrador gaste dinheiro hoje e que ele gaste dinheiro, sei lá quando sair um precatório. Que essa foi a cultura da defesa do Estado durante décadas. Essa cultura tem que mudar, né? Tem que mudar tanto no âmbito municipal, estadual e federal, tem que ser outro. O Estado tem que mudar, o Estado tem que ser mais ético, inclusive nas ações judiciais. Porque isso gera um ganha-ganha muito forte. Quando o juiz vê você defendendo o Estado de forma porca, por defender simplesmente para ganhar tempo, ele vai olhar para o Estado com uma visão péssima. Quando o juiz vê que o Estado está tentando fazer uma política pública funcionar e agir da forma melhor possível para as partes, a visão que o juiz tem do Estado é outra. E é essa visão que nós temos que ter. E eu aprendi isso na raça, justamente defendendo a saúde pública, com uma atuação, graças a um cara, um chefe fantástico, como eu falei, nós temos muita gente chatinha também, sabe? Mas temos da nossa grande maioria são pessoas muito preciosas, que é o Luiz Duarte de Oliveira, que é um cara que tornou-se conhecido no Brasil inteiro, justamente pela sua atuação. Sempre foi um advogado público de qualidades e combatividade tremenda, e na saúde pública ele simplesmente revolucionou tudo, né? Hoje nós saímos da frente. Hoje todos nos alcançaram, mas todos estão num lugar muito, muito bom, porque nós começamos há 12 anos atrás a mudar esse papel de defesa do Estado, e com coisas maravilhosas. Inclusive, né, nós ganhamos, o Estado ganhou o prêmio Mário Covas de melhores práticas ao defender o Estado em juízo nas ações de saúde, e outros benefícios, né? De você pegar um limão e fazer uma limonada, né? Assim, de você pegar algo que é negativo, que é a judicialização da saúde, é algo negativo. Não é algo positivo, é algo muito ruim. É muito ruim
Alguns de vocês podem estar falando, muito ruim como? Ele é muito ruim porque ele faz microjustiça, quer dizer, ele faz justiça para um. Para aquele que precisa, demanda em juízo, ele consegue fazer justiça para um. Só que ele não consegue fazer macrojustiça. Né? O Estado tem que buscar, até pelo princípio de eficiência, né? Buscar ser o melhor para o maior número de pessoas. É para isso que o Estado serve. Então, a judicialização é em si algo negativo. Tem efeitos positivos? Tem efeitos positivos. E você consegue tirar mais efeitos positivos quando quando o Estado age de uma forma proativa, de uma forma mais ética. Vou dar um exemplo. Nós defendíamos o Estado em ações para o tratamento de hepatite C. A hepatite C é uma hepatite que causa um dano gravíssimo, com morte, muita probabilidade de morte, ou no mínimo de transplante de fígado, que é algo extremamente caro, extremamente caro. E nós começamos a receber algumas ações de medicamentos modernos que custavam, só para você ter ideia, custava $1.000 o comprimido dessa droga, que começou a judicialização. Pois bem, começou essa judicialização, nós agimos de uma forma federativa, nós mostramos esse fenômeno que estava ocorrendo, que estava acontecendo aqui no estado de São Paulo. Isso foi levado para a Anvisa, foi levado para um órgão que cuida da incorporação, chamada Conitec, da incorporação de novas tecnologias em saúde, e esse medicamento foi incorporado no SUS de forma muito rápida. Muito rápida. Por quê? Porque comprovou-se que aquele medicamento em específico curava. Ou pelo menos tinha uma eficácia muito grande. E que diminuía o número de mortes, diminuía o número de internações, diminuía o número de transplantes. Quer dizer, era uma droga cara? Era uma droga cara. Mas ao incorporá-la, você ia diminuir todos esses prejuízos e ainda teria um ganho econômico na diminuição desses custos que não estão muito facilmente contabilizados, mas que foram levados em consideração. Para quem estuda Law and Economics, sim, isso é um exemplo maravilhoso. Né? Quem trabalha com direito e economia, isso é algo maravilhoso. Mas é um exemplo que eu te dou da judicialização indicar uma coisa, indicar um caminho, o Estado reconhecer esse indício e agir rapidamente para solucionar isso. Que a hiperjudicialização eu vejo como uma febre, né? Ela indica que tem alguma coisa errada naquele Sim. organismo. Em vez de você tratar a febre, é mais importante você tratar a causa do problema, Sim. né? E durante muito tempo, a advocacia pública, ela tratou da febre, né? E não Sim. tratava da doença. E eu acho que nos últimos anos, eu entrei em 2010 na PGE e eu vi essa mudança de paradigma. Total. Hoje a nossa atuação é completamente diferente de 13 anos atrás. Né? Completamente diferente. Justamente porque a lógica que era da defesa do Estado era uma lógica de ação indenizatória, né, ou de pagamento de quantia em dinheiro, em que você enrolava, literalmente, você enrolava no judiciário 15 anos, depois você enrolava mais 15 anos para pagar o precatório e o administrador falava, continue assim, meu querido, continue assim, porque não sou eu que pagarei a conta. Então, tudo bem. Hoje não. Hoje o dinamismo das ações judiciais é absolutamente diferente. É um fenômeno que assim nos pegou desprevenidos, porque ainda estávamos com a cabeça da defesa Sim. antiquada do Estado, e hoje não é assim. Hoje, graças também a vários... a gente precisa entender isso, né? Quais são esses movimentos, né? Graças a reformas do CPC que ocorreram durante os anos 90, né? As astrentes, como dizia a da Pellegrini, as astrentes, a possibilidade de haver o sequestro de contas do Estado, isso tudo trouxe um dinamismo muito maior para as ações judiciais envolvendo o poder público, que não dá para você utilizar mais esse tipo de estratégia de ficar enrolando. Processo eletrônico, né? Hoje em dia você atravessa uma petição de tarde, de 6 horas, já despachou. Antigamente era
3 semanas só para juntar a petição. Não tem. E outra coisa, assim, você recebe ações do Brasil inteiro outro dia ligou um aluno meu e falou, professor, quanto tempo demora uma carta precatória daqui pro Acre? Falei, vai demorar 6 meses. Por que você não entra com a ação lá direto, meu amigo? Ele falou, é mesmo, posso fazer isso. Economizaria um tempão. Essa nova conduta, né, da Procuradoria, também eu verifico na Procuradoria da Fazenda Nacional, né, e isso em muito pouco tempo, porque eu entrei em 2017 e nós tivemos alterações, assim, absurdas e no sentido muito positivo, né, no seguinte sentido, a gente tem agora um saneamento muito maior, né, falando em execução fiscal, porque a atuação da PFN, na sua grande maioria, é em execução fiscal. E o que se tinha muito era uma ineficiência, por quê? Porque você imagina a quantidade de execução fiscal que a PFN não tocava, né? E aquele mesmo crédito que era um crédito chamado podre, porque já se tentou de tudo e não se teve nenhum tipo de resultado, era tratado praticamente da mesma forma como aquele crédito de um grande grupo econômico que estava tendo uma atuação fraudulenta e que realmente tem patrimônio sendo aí blindado. Então, se fez uma nova atuação na PFN para que se pudesse ter gente trabalhando onde precisa trabalhar, e aí entra também essa postura de negociação, né, que isso ficou ainda mais presente com o novo CPC, o negócio jurídico processual, que veio puxando também a parte de transação, e hoje em dia essa atuação fora do judiciário, né, da PFN, traz resultados incríveis. Então, o que a gente percebe é justamente que a Procuradoria, ela veio, né, se desenvolvendo e tornando o seu trabalho ainda cada vez mais eficiente. Isso eu vejo muito na PFN. Agora, professor, com relação ao pessoal que está querendo ingressar, né, nas procuradorias, que você considera como sendo assim um candidato de sucesso para poder conseguir uma vaga como procurador do Estado de São Paulo? Acho que primeiro é querer. Eu acho que primeiro você tem que querer saber das limitações, saber que tem. Eu sou um entusiasta da Procuradoria, eu sou um agradecido, um justo, assim, justo não, mas sou muito grato tudo que a Procuradoria me trouxe e me traz. Mas você tem que querer, sabendo que há limitações. Há limitações que, primeiro, você não vai enriquecer, como não vai enriquecer no serviço público de forma geral. Concurso público fecha 2 portas, a da riqueza e a da pobreza, né? Isso é uma realidade. De fato. Mas, segunda coisa, disciplina. Uma coisa que eu não sou disciplinado, mas você vai fazendo na raça, né? Você vai construindo. Não é... Você não precisa nascer o Kant, né? De acordar na mesma hora, dormir na mesma hora e regularem relógios às suas custas. Não é isso. Mas é disciplina, controle, porque é um período muito complicado da vida, a gente sabe disso, não adianta, e dói mesmo, e não tem jeito melhor de aprender do que estudar, e estudar não é gostoso, aprender é maravilhoso. Aprender é uma das melhores coisas na vida. Estudar não é, mas é a forma mais eficiente de você aprender. Pelo menos o direito é a forma de você aprender o direito, é estudando. Então, sabendo que você vai ter que estudar muitas horas por dia, sabendo que você vai estudar para o resto da sua vida, né? Porque nós temos que estudar, muita gente para, né? Tudo bem, e dá para você ir tocando na inércia, mas não é legal e não é algo desejável para ninguém. Mas também saber que isso é um emprego e não a sua vida. Sua vida é mais importante do que isso. Eu acho que isso é muito importante que os nossos alunos saibam. Eu falo isso muito para os meus alunos. Ai, professor, não passei, minha vida acabou. Mentira. Mentira. Não é isso. É um emprego
E você, se dedicando, você vai conseguir chegar lá. Vai conseguir chegar lá. E também não é a única coisa que você pode fazer de legal na sua vida, certo? É algo muito bacana, fecha essas duas portas, ok? Uma delas é boa, outra é ruim, mas fecha pelo menos a porta da pobreza, é uma profissão muito bacana, é uma profissão reconhecida, é algo muito... Você vai ter contato com gente muito bem formada, muito bem... gente brilhante, certo? É algo bacana, é algo que eu acho que é fenomenal, mas você tem que saber, cuide-se antes. Né? Cuide-se antes de qualquer coisa. Cuide-se fisicamente, cuide-se psicologicamente, estude a maior parte do tempo que você conseguir, mas desde que isso seja saudável, desde que você não se sacrifique no mau sentido. Né? Sacrifique, obviamente, todo mundo precisa, no pain, no gain, né? Mas não se sacrifique em demasia. Nós estamos passamos por uma fase muito complicada de Covid, em que as pessoas estão muito machucadas psicologicamente. Eu acho que nesse momento a gente precisa cuidar ainda mais dos nossos alunos, ainda mais de quem está estudando. Não é fácil, nunca foi fácil. Nunca foi fácil. Mas hoje acho que é um pouco mais difícil, até por todos esses impactos psicológicos que nós estamos passando. Nós estamos passando por crises pós-Covid, um tempo muito grande sem concurso público aberto, agora está começando a ter um monte e as pessoas ficam meio desesperadas, o que eu faço, o que eu faço? Veja o que você quer, mantenha uma linha, não dê tiro para todo lado, né? Mas também esteja aberto para outras coisas, estude os fundamentos, saiba muito bem direito constitucional, direito administrativo, tenha bom senso, cuidado com os papinhos dos caras que, você não sabe o que é tipo conglobante, sabe aquelas coisas assim, negócio que tá na nota do rodapé do livro de não sei quem que caiu uma vez na Procuradoria do Tocantins. Cara, vai cuidar da tua vida, estude o básico, saiba o básico muito bem, preocupe-se com isso, preocupe-se com a regra, não com a exceção. Certo? Eu tinha um professor que falava o seguinte, você estuda isso aqui, mas olha, tipo, SA. Você não vai estudar SA, sabe por quê? Porque se for fácil, todo mundo vai acertar. E se for difícil, ninguém vai acertar. Aí o que vai acontecer? Erra! Você não precisa de 100% para passar no concurso. Erre! A palavra é erre. Você tem possibilidade de errar. Você tem chance, tem gordura para errar. Então, não erre naquilo que é básico. Saiba, estude essas matérias, goze estudando, aproveite esse momento, aproveite, porque é bacana também, é ruim, mas é bom, entendeu? Então, assim, goste de estudar, goste daquilo que você está aprendendo. Mesmo quando for fazer uma prova, chega lá e fala, porra, olha que dia diferente, bacana. Eu sei que eu não tô falando de boca pra fora, que eu já me borrei todo de medo e de estar em prova. Mas encare as coisas de uma forma mais leve. Já tem muito peso para carregar. Não carregue pedras que você não precise carregar. Certo? Estudar já é penoso, se preparar já é penoso. Não carregue coisas que você não precisa carregar. E é muito importante, eu vejo muito o Felipe falando e respondendo diariamente aos nossos alunos, e é muito importante isso. Você vê que esse feedback é algo muito importante. Porque você se sente meio adolescente sozinho naquilo. Parece que só você está sentindo, passando por isso tudo. Não é. Ser concurseiro é ser um ser em estado larval. Você não é nada, você não é mais estudante, você ainda não é advogado. Você não é advogado porque você não quer ser advogado, você quer concurso. Então você está numa massa disforme que é difícil. Limbo. Não é? Você está num estado larval de alguma coisa, entendeu? Mas isso não é verdade, porque você é importante hoje. Yeah. Não é que você precisa passar num concurso para ser importante. Quem busca isso se frustra. Se frustra.
E eu acho também que, como a gente está num cenário hoje de tudo acontece de forma imediata, né? Até o áudio no WhatsApp você consegue acelerar. Muitas das coisas que a gente objetiva, né, na nossa mente, eu decidi estudar para concurso público. Na nossa mente, você já consegue estar lá de forma imediata, porque na mente é imediato. E a gente tá numa situação de achar que tudo é imediato. E então, a gente esquece que o que tá na nossa mente, para se concretizar, tem um período de desaceleração. Isso não quer dizer que não vai acontecer. Uhum. Vai acontecer, mas há um período de desaceleração e aí, nesse período, você tem que continuar persistindo na disciplina, porque o que acontece é que a gente, hoje, as coisas estão tão imediatas que se não acontecer no período que a gente acha que tem que acontecer, isso então não é pra mim, então eu preciso desistir. E aí a gente fica sempre naquela constante ser que nunca acontece, porque a gente não espera esse momento de maturação. Então eu vejo isso muito no pessoal que às vezes vem comentar, poxa, eu tô aqui, já me frustrei, tô próximo da pontuação, mas não chego lá. Mas é porque há um período de desaceleração, as coisas não são imediatas. Agora, se você persistir, é matemático. Se você plantou algo, você vai colher aquilo. E aí você tem que ir lapidando. Agora as pessoas acham que, bom, não deu certo aqui, então eu vou procurar outra. Aí, por sorte, em algum momento vai dar de primeira e aí eu vou me realizar. Quando, na verdade, o negócio é... Você já tinha construído lá atrás. E aí você fica ali num constante semear sem conseguir uma colheita, né? E eu acho que as coisas, assim, elas têm ciclos na vida e eles são necessários. Eu falo uma coisa, eu tenho meus prazeres pessoais e um deles é o pugilismo. Eu pratico boxe, já participei de vários campeonatos e tudo. E uma coisa que eu notei é que quando você participa de um campeonato, você faz todo um ciclo de perda de peso, você treina mais do que nunca na sua vida. Quando você chega no dia de subir no ringue, aquilo é um detalhe, porque o que importa é como você evoluiu do primeiro ao último dia. Você evolui muito, então tudo na vida passa por um processo de amadurecimento e maturação. Se a gente corta esse processo, a gente pode até chegar lá, mas você não cresceu dentro daquilo. Eu sei que é fácil estar falando aqui do ar-condicionado para o cara que está lá ralando, mas que ele veja isso com o olhar de que ele está crescendo, ele está se desenvolvendo para conseguir se tornar o bom profissional que se busca, né? Então ele está passando por um processo de transformação. E dói, crescer dói. A maturidade, né? As maiores lições que a gente aprende na vida talvez sejam as mais duras, né? Eu acho que as minhas decepções foram minhas maiores professoras. E isso, tudo bem que isso não isenta a gente de trauma, né? Mas a gente cresce e melhora também, a gente pode absorver alguma coisa. E é isso, eu acho que é o processo de crescimento, né? E dói porque faz parte do processo de crescer, mas a gente tem que ver isso de uma forma mais leve e absorver da melhor forma possível, né? Prazerosa. Eu acho que assim, é difícil falar isso. Assim, ninguém aqui fez assim e se tornou PFN ou Procurador de Estado. Todo mundo aqui levou muita porrada. Não tenho dúvida. E as porradas foram o estofo, é aquilo que vai dando o estofo. Até pra você não ser besta de achar que, né, caiu de graça, caiu no colo, ou que você é um ungido, que você é especial. Não, não é não, cara. Você ralou pra burro pra chegar lá. É esse que é o ponto. E é isso que é digno. É isso que é digno. Todo mundo tem aquela coisa, se eu fosse indicado para fazer isso, ia ser legal pra caramba, mas você não ia, primeiro que você não ia ter esse estofo, segundo que você não ia dar o valor que isso realmente tem, e que tem, você assim, não pode menoscabar nenhuma conquista sua, muito pelo contrário, e assim, e ter prazer de ver o estofo crescer. É importante a gente ter bem-estar, apesar de estar passando por um momento que não é prazeroso. Porque assim, a gente às vezes desconsidera, acha que o bem-estar é você estar em meio a um cenário maravilhoso. Não, bem-estar, quando a gente fala em bem-estar, é ter harmonia nos pensamentos. Porque muitas vezes a gente vê alunos que estão preparados, mas a questão eles não têm bem-estar no sentido de conseguir harmonia nos pensamentos. Ele está sempre
muito ansioso. Você vê, às vezes a gente abre caixinha e você vê que o aluno tá ali numa dedicação intensa. Só que o tipo de pergunta que ele faz é o tipo de pessoa que tá numa ansiedade, que não conseguiu ter um pouco de bem-estar, apesar do cenário complicado de estudar para concurso público, que eu sei, eu já passei por isso. Eu tive também meus momentos de ansiedade, mas a gente tem que tentar buscar um pouquinho de bem-estar no sentido de controlar nossos pensamentos, porque essa ansiedade que muitos vivem faz com que eles achem que todo mundo em volta é capaz de passar e ele não. E aí ele fica sempre batendo a cabeça em algumas coisas que não fazem sentido. Por exemplo, eu vejo muito ansiedade em alunos que vêm perguntar coisas que é o detalhe do detalhe do detalhe do detalhe. Mas esses são os sabotadores. Esses são os sabotadores. Não deem ouvido a sabotador. Cara, e esses caras parecem, né? essas almas penadas aparecem no dia da prova, né? Ou na semana da prova. Tem muita gente que vai viajar, né, para prestar concurso e tudo. Sempre tem uma alma penada lá. Não ouçam essas pessoas. Obviamente que se você for ouvir uma dica, uma coisa, uma proposta, nossa, olha que eu vi isso aqui, papapá. Mas geralmente essas pessoas não vão para fazer isso, elas vão para detonar mesmo. E sempre tem aquela pessoa que fez 90 e tantos, 90 e tantos %. E eu sempre falo, né, nas lives com os alunos, eu falo, se alguém falar para você que fez na prova anterior 95%, 94%, você fala para ela, poxa, eu fiz 96%, porque mentira por mentira, você ainda sai por cima, e você ainda tira aquele peso de, poxa, tem alguém que tá melhor do que eu, mas aquilo não é real, porque o concurso público, a gente sempre diz isso, é você com você mesmo. Sempre foi e sempre vai ser sobre você com você mesmo. E essa é a beleza disso. Exato. Essa é a beleza. Você tem que sempre buscar a sua melhor versão todos os dias para, ao final, você ser aquela pessoa capaz de ser aprovada. E assim, as derrotas, elas têm um fator pedagógico na vida. Eu digo com toda a minha sinceridade, eu seria um completo babaca se eu não tivesse tido as derrotas que eu tive. Isso me trouxe humildade, isso me trouxe, sabe, humanidade. Eu seria um idiota se eu não tivesse tido as minhas derrotas. Eu falo isso com toda seriedade. Imagina eu ganhando tudo com 24 anos. Quem é que tá hoje aqui? Vocês não iam nem olhar na minha cara, porque eu sou uma pessoa insuportável. Então é importante. Eu vejo às vezes gente muito nova conquistando coisa muito rápido e não, se frustra, muitas vezes não é bom para a pessoa. Eu sempre conto, acabamos de estar aqui no dia de Palmas, né? Como é que é o dia de... Antes da Semana Santa... De Ramos. De Ramos, dia de Ramos. De Palmas, né? De Palmas, não, de Ramos. E tem a história de Jesus e o burrinho, né? Que assim, o burrinho Jesus está entrando em Jerusalém no lombo do burrinho. E todo mundo abanando com os ramos, aplaudindo, ovacionando. E o burrinho achando que era para ele, né? E o burrinho achando que era para ele. Daí Jesus sai do lombo do burrinho e o burrinho volta a ser o burrinho, apanhando, trabalhando. O que eu quero dizer é o seguinte: não espere ser alguma coisa por causa do concurso público. Não espere isso. Não espere resolver os seus problemas pessoais, patrimoniais, ok, mas pessoais, de representação daquilo que você é, com o concurso público. Você sempre traz frustração. E principalmente com quem nunca teve problema para passar, e passa de primeiro, faz alguma coisa, sei o que lá. O cara acredita que quem tá achando tá tudo bonito é o burrinho. Né? Então batendo palma pro cargo e não para ele. Quando você apanha, você percebe que o seu valor e o valor do cargo, certo? E você consegue separar isso muito bem. Né? Eu tive essas experiências, eu fiz um cursinho que colocava o nome das pessoas que passavam para a primeira, segunda fase do lado do elevador. Então, quando você passava, todo mundo vinha falar, nossa, como você é inteligente, nossa, como você é fantástico. Aí não passava numa fase, falava, nossa, mas é lógico que você não sai do telefone. Você viu a hora que você chega aqui para estudar? Assim, então você percebia, falava, olha, eu não sou nem esse tonto, e nem essa coisa que eles estão falando. Eu sou eu e eu tenho que ir pelo meu caminho. Então, assim, repito, a coisa mais importante da vida é você. É você. Cuide de você. Cuide da sua saúde, cuide da sua saúde mental. Óbvio que
um concurso público é algo bacana, é um trabalho bacana, é um salário bacana, é tudo bacana, mas é um emprego. É um emprego, não é a solução para todos os seus problemas. É a solução para alguns, mas não é para todos os seus problemas. E quando você passa numa prova, a tua vida não acabou. Eu já ouvi isso diverso. Minha vida acabou porque eu não passei num concurso. Mentira, sua vida não vai acabar por causa disso. Não vai. Ela vai continuar. E você vai ficar com o bumbum quadrado e vai passar numa outra prova. Certo? Que é o jeito. E quanto mais rápido, aqui nós estamos um boxer, né? Quanto mais rápido você levanta, melhor. Cuide do seu luto, mas não fique beijando a lona. E você tocou num ponto muito importante, professor, porque muitas vezes o que acontece é que quando o aluno sofre essa derrota, ao invés de ele levantar e olhar ao redor, às vezes até fazer uma planilha no Excel, aonde estão as minhas falhas, onde eu preciso consertar, ele fica ali naquela situação de lamentação, aí ele vai para a próxima prova com os mesmos erros da primeira, e aí ele não consegue progredir, porque ele não teve esse momento de, triste, ok, mas poxa, vamos ver o que dá para fazer aqui e consertar rápido e correr atrás rápido, porque aquele que que consegue consertar mais rápido os erros, sim, com certeza é aquele que consegue aprovação muito mais rapidamente, porque eu cometi milhares de erros até ser aprovada. Só que o que eu tinha era, sempre que eu tinha uma reprovação, eu tentava consertar aquele erro. Teve outro erro. E assim você vai mais, sim, rápido do que você simplesmente ficar ali tentando aprovar uma versão sua que não vai ser aprovada porque simplesmente não é aquela que vai conseguir aprovação. Você precisa se tornar a pessoa, exato, que vai ser aprovada, sim, né? Você tem que ter, e assim, o primeiro passo para resolver qualquer problema na sua vida é reconhecer que ele existe, né? Porque a gente vê muito isso, eu vejo muito isso em vários lugares e em pessoas, né? Então, às vezes acontece, a pessoa não passa, o Sebrasp é horrível essa banca, a culpa é da banca. Eu já vi gente dizendo que não passou porque não tinha ar-condicionado na sala dele, na do outro que passou tinha. Isso não existe, cara. Você tá procurando desculpa. A culpa, se é que alguém tem que ter culpa de alguma maneira, é você, e você que tem que resolver isso com você. Então reconheça que você tem um problema, tenha essa humildade, aí é que tá o exercício de humildade, tenha essa humildade de ver que alguma coisa, talvez, eventualmente, quem sabe, pode não estar correta, e aí não custa nada você melhorar. E muitas vezes foi melhor pra você, e a vida é assim. Melhor que você não consegue nem enxergar o motivo pelo qual, e outras coisas vão se abrir, né? Outras escolhas vão se abrir e talvez isso realmente acontece não estou falando de vocês, estou falando de mim, né? A gente, quanto mais estuda, mais bicho intocado a gente fica, né? E a gente tem medo de tudo, e isso é algo normal, porque você está ensimesmado 10 horas por dia estudando, 10, 12 horas por dia, alguns, né, 12 horas por dia estudando. Você tem medo das coisas, você vai criando... Então, assim, você vencer esses medos é algo absolutamente prazeroso. Muito prazeroso. É uma sensação de vitória de si mesmo. Eu acho que isso que é importante. E outra coisa, se tudo der errado e você não passou no concurso, meu amigo, você vai ter um estofo, você vai ter um conteúdo jurídico que vai te ajudar em qualquer coisa que você faça da sua vida. Eu vou advogar, você vai ser um advogado muito, mas muito melhor do que você seria se você não tivesse estudado isso tudo. E isso vai fazer diferença na sua vida. Se tem uma coisa que nunca é demais, é o conhecimento. Não tenha dúvida. É assim, conhecimento mesmo, né? E outra coisa também, muitos alunos estudam de uma forma bancária, né? Quer dizer, enfiando conteúdo na cabeça sem conseguir que isso faça sentido para si mesmo. Isso é péssimo, porque isso vai se perder rapidamente. Então, muito mais vale você pegar e estudar alguma coisa. Óbvio que tem dia que não entra. Tem dia que não entra nada. Não adianta, que você não entendeu, né? Mas é muito mais importante você parar um pouquinho e tentar compreender aquilo. E tem uma hora que tudo faz sentido,
né? Parece que faz um cleque na cabeça, é impressionante, O Matrix começa a ver. Assim. E é assim, porque nós estudamos, e de fato, isso é como é esporte, é a mesma coisa. Você estuda, depois você tem uma curva de aprendizado. Você pula para uma outra fase. E nessa fase as coisas fazem sentido. Né? Eu falo que a principal coisa que eu aprendi, né, quando estalou o cérebro, estala mesmo, parece que quebrou alguma coisa, é quando eu falei, nossa, o direito é uno. Eu lembrei da primeira aula da faculdade, lá do cara falando, o direito é uno. Nós só dividimos em disciplina para melhor estudá-lo. Quando você vê que tudo tem conexão, você fala, que delícia, cara. Aquilo que você repetiu sem saber muito bem o que significava, ganha o significado. Meio menino do cajueiro, né? Assim, quem já foi para Natal conhece. Esse é o maior cajueiro do mundo, 470 metros quadrados, não sei o que lá. Se interromper, ele vai ter que voltar do começo. Esse é o maior cajueiro do mundo. Então, quando as coisas fazem sentido, elas ficam para sempre. Obviamente que você vai esquecer de detalhes, vai esquecer de regrinhas. Tudo bem, mas isso faz parte do feijão com arroz que a gente estava falando. Quando essas coisas fazem sentido para você, eu acredito que você está maduro para passar onde você quiser. Né? Se você decorar um monte de coisa, como o menino do cajueiro, você pode passar, mas vai ser difícil. E vai ser penoso. Você vai passar na prova e 3 meses depois você vai esquecer tudo que você aprendeu. E o que não é bacana, porque esse aprendizado vai ser necessário. Não é simplesmente um requisito para passar numa prova. Você precisa disso tudo para você fazer tudo o que você precisa. Para das coisas mais simples, numa petição de juntada. Assim, você fazer uma petição de juntada porque você aprendeu decorando é uma coisa. Você fazer uma petição de juntada sabendo que aquilo lá tem partes, causa de pedir e pedido, e por que isso funciona, porque essa dialética processual funciona, é muito mais gostoso. Entendeu? E você vai saber fazer qualquer petição, se você souber a lógica dialética processual, e não que você decorou 5 linhas. Não sei o que lá, parágrafo. Não, se aquilo não fizer sentido, aquilo vai embora no primeiro instante do teu cérebro, não deixa coisa inútil dentro da tua cabeça. Agora, quando você faz aquilo ter sentido, nunca mais sairá da tua cabeça. Professor, infelizmente chegamos ao Estouramos o tempo. Estouramos nosso tempo. Muito obrigada por ter participado do nosso videocast, ter falado um pouco da carreira, falado da sua trajetória e principalmente tirar um pouco do peso do pessoal que está nos assistindo, nossos alunos, aqueles que estão buscando aprovação em concurso público, principalmente em procuradorias, que muitas vezes resumem a sua vida ao concurso público, mas a vida é além disso, apesar de ter que ser a prioridade. Sim. Então, muito obrigada pelo nosso bate-papo descontraído e ao mesmo tempo tão engrandecedor. Obrigada, Felipe, também pelo videocast de hoje. E é isso. É isso. Obrigado, Fernanda. É sempre minha parceira aqui. Obrigado, Zé, meu irmão. Você sempre à disposição, sempre um cara ponta firme. Eu tenho orgulho de ter trabalhado com você e de continuar trabalhando agora em outras frentes, né? Você é um cara muito especial e, se Deus quiser, tudo continue dando certo na sua vida, você sendo esse cara maravilhoso que você é. Isso é mais do que recíproco, brigadíssimo estar aqui. Eu sofri muito para prestar concurso, muito. Não foi nada fácil, nada. Foram anos terríveis. E assim, conseguindo passar um pouco disso e mostrar uma luz no final do túnel, que a luz não pode não ser aquela que você queria, mas ser até melhor, né? É muito importante. Vocês não estão sozinhos, cuidem de vocês, estudem, bundinha quadrada, mas que curtam o caminho, aproveitem o caminho. É isso que é o meio. Obrigado, Zé.